Olá, espero que estejam bem. Estamos então na Semana Santa, né? Que é a semana que os cristãos consideram como a morte e ressurreição de Jesus, o Cristo planetário. E a reflexão que eu queria trazer hoje, na verdade, é uma coisa que eu falo sempre nas minhas redes sociais, que eu faço questão de falar sobre isso nas minhas redes de amigos, conhecidos, que é sobre essa questão entre fé e religião, espiritualidade e religião, que cada um tem a sua, né? Eu sempre digo que eu não tenho mais religião, eu não sigo uma religião específica, mas eu fui batizada na católica, eu fui crismada, por muito tempo eu segui essa religião, né? E depois estudei outras espiritualidades, outras crenças, e hoje eu sou espiritualista, tá? Eu tenho a minha fé. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Eu sigo também uma linha que se chama. Na verdade, algumas pessoas me definem como bruxa, né? Mas o que é ser bruxa, né? Isso a gente vai falar mais adiante. Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, né? Porque eu acho que a palavra bruxa foi muito deturpada ao longo de muitos anos, ao longo de toda a história humana. A palavra bruxa foi deturpada e ela carrega um conceito muito fantasioso e muito errado, que é o que eu acho, tá? Mas enfim, como eu tenho, né, esse canal a Lunara, eu tenho a minha página no Instagram a Lunara e eu falo muito sobre magia e bruxaria, algumas pessoas me perguntam, mas tu acredita em Jesus? Porque eu vejo tu postando coisas sobre Jesus, sobre Deus, sobre, né, fraternidade branca, enfim. Sim, claro que eu acredito em Jesus, né? Acredito que ele foi um grande mestre, que ele é um grande mestre, né? Que ele é o Cristo realmente planetário que encarnou na Terra para nos trazer uma mensagem, tá? Então, assim, eu acho uma coisa, é uma visão que eu tenho muito pessoal e eu acredito que muitas pessoas estão tendo. É, não importa qual é a sua religião, se você tem uma religião, né? Porque às vezes as pessoas se apegam muito a regras, a coisas que estão escritas em livros que foram escritas há muitos e muitos anos atrás, muitos milênios atrás, levam muito ao pé da letra, ou então se baseiam em interpretações feitas por outras pessoas que nem sempre souberam interpretar, enfim, né? Na verdade, tudo que nós temos de verdade são teorias, né? Então não importa o que você pensa ou diz sobre Jesus, sobre Deus, sobre fé. O que importa é o que você sente. Isso é que é o importante. Você pode ser de qualquer religião ou não ter nenhuma. O que importa é o que você tem no seu coração e o seu caráter. O que você faz com a sua fé? O que você faz com a sua espiritualidade? Isso é o que importa. Você pode ser de qualquer religião e ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa má. A gente tem aí na história humana infinitos relatos e demonstrações de que nem sempre as pessoas que seguem uma religião, que seguem a Bíblia, que seguem Jesus, que seguem Deus ou Alá ou qualquer outro ser, nem sempre são pessoas boas, né? São pessoas que muitas vezes criaram guerras em nome dessa religião, dessa espiritualidade, desse Deus. Então, o que faz a gente ser bom, o que faz a gente buscar a nossa evolução como ser humano e como espírito, é o que a gente faz com a nossa fé, o que a gente sente no nosso coração. E isso independe da religião que você tenha, né? Existem pessoas que não acreditam em nada, que são ateus, e são pessoas muito boas, que fazem coisas muito boas, né?
E existem pessoas muito religiosas, como padres, pastores, freiras, que são pessoas muito más. Então, não é a religião que te define, é a tua espiritualidade e o teu caráter, tá? Então, em primeiro lugar, é isso. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a questão do converter, de querer converter uma pessoa naquilo que você acredita. Gente, isso não é possível, né? Não é assim que funciona, né? Uma pessoa, ela segue princípios e conceitos e crenças baseado na sua história pessoal e no grau, no nível que ela se encontra durante todo o seu trajeto aqui na Terra. A gente está falando aqui de reencarnação, por exemplo. Então, não tem como eu querer convencer uma pessoa daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo. Se isso está ligado à minha história pessoal, baseado em todas as encarnações que eu tive e em todo o conhecimento que eu obtive nessa encarnação, na cultura, na família, enfim. É uma série de questões que envolve essa questão da fé e da espiritualidade. É uma série de questões. Então não tem como converter alguém. E o que a gente pode fazer é conversar. Isso eu acho realmente interessante. Conversar. Eu falo sobre o que eu sinto, como que eu compreendo essas questões, você fala como você sente, como você compreende essas questões, e talvez na nossa conversa a gente vá aprender um com o outro outras coisas que a gente ainda não aprendeu. Pode ser que realmente eu comece a perceber que a fé que você segue, que a religião ou a espiritualidade que você segue também seja bom para mim. Mas isso não é uma questão de converter. É uma questão de conversarmos e se entendermos, nos entendermos e entender o que é bom, o que não é bom para mim, o que eu compreendo, o que eu não compreendo, tá? Então eu nunca vou querer convencer ninguém de nada, converter ninguém de nada, até porque não tem mais como, né? Eu acho que por um bom tempo foi assim, durante muitos anos a humanidade foi se convertendo, foi criando religiões e caminhos, mas hoje a gente tem que entender isso, que nós estamos todos num caminho evolutivo a nível planetário e que cada um está fazendo esse caminho conforme a sua vivência, conforme a sua história. Cada ser humano é uma ilha, alguém já disse isso uma vez, né? E eu acho essa frase, eu não consigo me lembrar o autor da frase agora, mas eu acho essa frase sensacional. Cada ser humano é uma ilha. E dentro dessa ilha tem tudo que tem, e tudo que tem ao redor pertence à sua vivência. Então, claro que a gente pode opinar e aprender coisas com os outros, mas eu acho que a palavra converter ou convencer ou manipular, que na verdade, na minha visão, o converter é um manipular, né? Eu acho que já não cabe mais. Eu acho que a gente tem que entender que não é assim, não é esse o caminho. A própria Bíblia diz, né, que na casa de meu pai há muitas moradas. Eu entendo dessa forma, que a gente pode chegar até ele de diversas formas, né? E tem aquela frase que eu ouvi no filme Comer, Rezar, Amar, que eu amo aquele filme, eu ainda quero obter o livro, mas tem a frase que para mim eu considero como um meu mantra pessoal, né? Que é Deus habita em mim como eu, Deus habita em você como você. Então, nessa Semana Santa, eu gostaria que todos refletissem sobre isso, né? Você tem a sua espiritualidade, a sua fé, a sua crença, eu tenho a minha, e nem por isso a gente precisa criar uma guerra por causa disso. Nem por isso você precisa se preocupar em me converter daquilo que você acredita, e eu não posso me preocupar em converter você daquilo que eu acredito, porque não é esse o caminho. Não é para isso que nós estamos aqui. Eu vejo algumas pessoas dizendo que tem como missão converter outras pessoas. Não, isso não é missão, isso é ego.
querer converter outras pessoas em alguma religião, alguma crença, é ego puro, porque ninguém está aqui para mudar o outro ou para convencer o outro de qualquer coisa. Nós estamos aqui para evoluir cada um, aprendendo com as nossas situações, com as nossas vivências, conversando com outras pessoas, dando ideias, opinando, trocando ideias, trocando experiências, mas cada um vai fazer do seu jeito, através da sua interpretação. E outra coisa que, gente, já tá cafona, batido, ridículo, é continuar associando bruxaria com o mal, bruxaria com o demônio. Gente, parem com isso, não é assim, tá? Não é assim. Porque assim, é aquilo que eu disse, independe da religião, da crença, da espiritualidade que você tenha, você pode ser bom e você pode ser ruim. Você pode ser muito mal usando a cristandade, você pode ser muito mal usando a bruxaria. Mas você pode ser muito bom usando a cristandade, você pode ser muito bom usando a bruxaria. Tá? Não é a crença que define a pessoa, é a pessoa que faz com que aquela crença vai servir ao mundo de um jeito bom ou de um jeito mau. Então vamos parar de uma vez por todas de ficar associando a espiritualidade do outro, que é diferente da minha, como ligada ao diabo ou como uma coisa do mal, porque não é assim. É a pessoa que é boa ou má. A vivência dela, a experiência, a espiritualidade, a crença dela não tem nada a ver com isso, tá? Isso já era, isso é coisa muito antiga e acho que já tá na hora, por favor, a gente tá num caminho evolutivo, já tá na hora de todo mundo evoluir nessa questão e parar com esses preconceitos já batidos e arcaicos, né? Se você quer evoluir, evolua na sua conceituação das coisas, na sua percepção das coisas, no seu entendimento. Evolua, tá? Porque não é assim, né? A gente tem muitos exemplos e a gente tá vendo por aí, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas a gente tá vendo por aí muita gente com Bíblia na mão fazendo coisas horríveis, tá? A gente não vê bruxa violentando, abusando, como pastores estão fazendo. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Mas eu também não quero dizer que os católicos, ou os evangélicos, ou os cristãos são todos do mal. Claro que não, jamais falaria uma coisa dessas, né? Porque senão eu ia contra a tudo que eu falei até agora. Eu tô dizendo que a gente tem que ter cuidado de rotular as pessoas de más ou boas baseada numa religião, tá? É isso que eu quero dizer. A gente teve também aí um exemplo de um grande espírita que ajudava as pessoas, que curava pessoas, e na verdade ele era um cara do mal, que é o João de Deus, né? E olha o nome que ele se colocou, João de Deus, né? Que na verdade ele fazia coisas muito malignas. Então a gente não pode definir uma pessoa baseada na sua religião, na sua crença, tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para essa Semana Santa, para que todo mundo ponha a mão no seu coração, não é nem na consciência, põe a mão no seu coração, peça para o seu Deus, para o seu Cristo, né, para a sua fé, te ajudar a eliminar os preconceitos que você tem com relação aos outros, com relação à fé dos outros, que você possa ver com clareza quem é quem, independentemente da religião ou da espiritualidade que aquela pessoa segue, tá? Vamos abrir os olhos de verdade, vamos ver de verdade e tirar o filtro do preconceito, tá? Que existe na nossa frente, causado por nosso ego. Vamos tirar esse filtro, vamos ver as coisas de forma mais evoluída e consciente. E principalmente através do coração. Quando a gente sente algo, é muito mais verdadeiro do que quando a gente pensa sobre algo, tá? Uma feliz Semana Santa para todo mundo. O que eu mais desejo é aquilo que Jesus mais pedia e mais repetia para todo mundo:
paz. Que estejamos todos em paz. Que a paz esteja com você. Até breve.